Olá, sejam muito bem-vindas a mais um dia de oração. Hoje nós estamos no oitavo dia da nossa jornada e hoje nós começamos uma nova etapa. Na primeira semana, nós olhamos muito para dentro, né? Falamos sobre identidade, espera, cura, valor. Falamos também sobre aprender a florescer antes de alguém chegar. E hoje vamos começar a olhar para uma coisa muito prática, uma pergunta. Como eu me comporto quando alguém chega? Pois é. Sem perceber, a gente está repetindo padrões ou até mesmo sendo engatilhada por medo de um relacionamento, por mais que a gente queira. E eu falo isso com propriedade porque, né, eu consegui meu relacionamento aos 40 anos. E eu foi uma vida dizendo, eu quero um relacionamento, mas não dava certo. Quando chegava alguém, não evoluía, não dava certo, enfim. Por quê? Porque qual era o meu comportamento quando alguém chegava? O que acontecia quando alguém chegava? Havia muitos medos, muitas dúvidas, muitos traumas envolvidos. E é isso que está dentro de nós, que nós precisamos trabalhar e curando para se abrir de fato para o relacionamento. Porque falar que quer, eu falava uma vida inteira, mas por que que não dava certo? Porque todas essas questões estavam aqui dentro e precisavam ser trabalhadas. Então, é assim que a gente começa a entender o que está travando. Porque uma coisa, por exemplo, é saber que você tem valor, outra coisa é você conseguir viver esse valor quando começa a gostar de alguém. É muito fácil a gente falar, eu sei o que eu mereço, mas e quando você conhece alguém que mexe com você? E quando essa pessoa demora para responder? E quando você percebe que está custando mais? Quando você sente que ele está se afastando? Será que você continua segura? Ou começa a correr atrás? Ou fica com medo de perder algo que você nem tem? Começa a mandar mais e mais mensagens, tentando chamar atenção? Procura justificativas para isso que está acontecendo? Faz mais e mais esforço, tenta convencer a pessoa a ficar. Hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. A diferença entre demonstrar interesse e correr atrás de alguém que não está caminhando na mesma direção. E eu quero que você entre nesse dia de oração, nessa aula, sem pensar. Então, eu nunca mais vou mandar mensagem primeiro? Não é isso. Nós não estamos falando de joguinhos, lembra? Sobre métodos da internet, roteiros a serem seguidos. Estamos falando sobre reciprocidade, consciência e dignidade emocional. Obviamente que a gente tem que aprender, então, às vezes, a ser mais feminina, a se ver mais vulnerável, sem medo, né, de que isso seja um problema. Todas essas questões a gente tem que trabalhar sim, eu precisei trabalhar em mim. E isso não tem a ver com vestimenta, com maquiagem, só com postura, tem a ver com sentir aqui dentro de você. E aí você começa, de fato, lembra, a não usar máscaras, não criar personagens, mas sim ser você mesmo. E hoje, o que a gente vai trabalhar, o tema do nosso dia de hoje é você não precisa correr atrás do amor. Por quê? Porque não é assim que a gente demonstra amor, não é assim que o amor é criado, não é correndo atrás, não é se esforçando, não é forçando uma situação. É algo que é construído junto, é algo que vem das duas partes, é algo equilibrado. Então a gente vai entendendo um pouquinho disso. Porque será que você sabe demonstrar interesse? Será que você sabe cultivar esse interesse? Será que você sabe receber amor do jeito do outro, demonstrar amor do jeito que ele gosta além do seu? Será que você consegue esse equilíbrio? O amor é paciente, lembra? Em Coríntios 13:4, 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente, o amor é bondoso. Demonstrar interesse não é fraqueza. Ser carinhosa não é fraqueza. Mandar uma mensagem porque lembrou da pessoa não é correr atrás. Convidar alguém para fazer alguma coisa não significa que você está se desvalorizando. E demonstrar afeto é saudável. Então, qual que é a diferença? O problema não é o movimento, fazer esse movimento. O problema é fazer todos os movimentos, entende? Só você se esforça, só você corre atrás, só você tenta, só você arranja situações ou desculpas ou esclarecimentos. Por isso, o equilíbrio. Porque uma coisa é a gente achar que é o que vende a internet, que só o outro tem que fazer esforço. Obviamente que tem muita coisa que é do masculino, vem do masculino.
e o feminino recebe muita coisa, mas outras vai ser equilibrado. Então, assim, pensa numa gangorra. A gangorra não tem um momento em que um dá impulso para o outro descer e depois é o outro que dá impulso para o outro descer, porque ninguém quer ficar só ali em cima o tempo todo, sem conseguir pôr os pés no chão, sem conseguir se divertir também, sem conseguir ter controle nenhum. E é aí que entra o equilíbrio, os dois se divertindo, nenhum fica só embaixo e o outro fica só em cima. E assim é um relacionamento. Quando você começa a carregar a relação sozinha, é muito diferente de tomar uma iniciativa e ter sobrecarga. Por exemplo, você inicia todas as conversas, é só você, toda vez? É só você que propõe todos os lugares, os encontros? Só você que mantém o assunto vivo? Só você que pergunta como essa pessoa tá? Só você que resolve todos os conflitos? Só você que sempre compreende, que sempre perdoa, que sempre espera? Quando percebe, a conexão está esfriando, não é? Por quê? Porque só você está fazendo. E aí, talvez venha aquele pensamento: será que eu preciso fazer mais? Não, não é sobre isso. A pergunta deveria ser: o que eu posso fazer? Porque somente eu estou fazendo, entende? Então, não é assim o que eu posso fazer a mais, mas por que somente eu estou fazendo? Somente eu estou interessada. O que está acontecendo? Reciprocidade nem sempre é 50-50 o tempo todo. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando uma relação saudável precisa ser matematicamente dividida. Isso não existe. Haverá momentos em que um vai estar mais cansado e o outro que vai dar suporte, em que um está numa fase difícil, o outro vai sustentar um pouco mais. Reciprocidade não significa que tudo precisa ser exatamente igual, significa que existe disposição dos dois lados para construir. Às vezes ele está num momento difícil, pesado, seja emocional, familiar, trabalho, e eu, mesmo não estando tão bem, tenho que dar esse suporte. Às vezes eu não estou bem emocionalmente, família, trabalho, e ele, mesmo também não estando tão bem, ele tenta me dar esse suporte. E isso entra no equilíbrio. Então, é esse o lugar. Às vezes ele se estressa mais rápido do que eu com determinado assunto e eu consigo manter a calma e trago ele para essa calma. Às vezes ele eu me estresso mais com determinado assunto e ele tenta me trazer a calma e me manter a calma. Então é assim que a gente vai construindo, entende? Tendo essa paciência, tendo esse tato, cuidando nesse sentido. Uma fase em que não dá mais. Não é um padrão e ele não precisa ser sustentado. A gente tem que entender isso. Você conseguir dizer não e falar, não, não é isso que eu quero, não dá mais, eu preciso pensar, eu preciso entender. E você olhar para o seu padrão. É sempre você que sustenta tudo, você sempre viu isso, e aí você acha que é o certo. Vamos olhar com cuidado, com carinho, para que a gente não se sobrecarregue demais em tudo. Lembra? Olha para todas as áreas da sua vida. Se a sua tendência é carregar peso, é tentar resolver tudo, vai ser assim no trabalho, numa amizade, na família, não só no relacionamento. E quando a gente aproveita já essas situações em que a gente está, quando a gente está solteira ainda, para trabalhar isso, quando o relacionamento chega, isso já está mais trabalhado em você. Porque quando a gente tenta trabalhar isso só no relacionamento, pode dar ruim, pode não dar certo, justamente por isso, porque você está tentando logo direto com uma pessoa que nunca te conheceu, que não sabe como você é, e pode entender que aquele seu estresse, que aquilo que está passando naquele momento é um padrão seu, é assim o tempo todo. Quem que é uma pessoa nervosa, irritada o tempo todo? Entende? E não é sobre uma situação, é sobre um acontecimento, mas aquela pessoa não sabe. Por quê? Porque você está somente experimentando, trabalhando e tentando curar dentro daquele relacionamento. Por isso eu falo, olhe para todas as áreas da sua vida, olhe as oportunidades que Deus dá para a gente todos os dias antes de ter um relacionamento. E aí, quando vier, vai ser mais leve. Lutar pelo relacionamento não é o mesmo que sustentar sozinha. Existe uma frase que muitas mulheres aprenderam: relacionamento exige luta. E sim, ele exige esforço, que é o diálogo, a paciência, a disposição para resolver problemas. Mas se vocês dois estão lutando pela relação, é algo.
diferente de você estar lutando para que a relação exista. E essa pergunta tem uma reflexão importante, porque existe uma diferença entre lutar por uma relação que os dois querem e tentar convencer alguém a querer ficar com você dentro de uma relação. Entende? E aí é onde o relacionamento realmente dá certo, quando os dois estão querendo fazer dar certo. E vai exigir esforço dos dois lados. Diferente de quando só um tá ali tentando convencer o outro que esse relacionamento é bom. Porque é tão difícil, será, para nós correr atrás, não é mesmo? Às vezes correr atrás não é simplesmente uma escolha consciente, é poder ser uma tentativa de aliviar a ansiedade, aí a gente fica correndo atrás, tentando salvar, tentando resolver, e aí você não está trabalhando aquilo dentro de você, só está reagindo impulsivamente. Porque, por exemplo, a pessoa não responde, você fica ansiosa e manda outra mensagem, ela responde, aquilo já gera um alívio. Então, peraí, o problema é que naquele momento você não viu de fato o que você tinha que aprender emocionalmente. Vamos pensar? Quando eu sinto medo de perder, eu preciso fazer alguma coisa para diminuir essa sensação. E aí você vai e manda outra mensagem, tentando resgatar aquilo. Mas se da próxima vez esse medo você sentir, não agir impulsivamente, buscando a resposta para te gerar alívio, mas sim parar, sentir, entender o que está acontecendo, quantas outras vezes você já se sentiu assim, e você conseguir entender que só ficar ali atrás, mandando mensagem atrás de mensagem, isso não vai fazer a pessoa gostar mais ou menos de você, não vai fazer ela querer ficar ou ir embora, entende? Então, esses detalhezinhos, é aprender a tolerar a ansiedade, sem agir imediatamente sobre ela. Entende? É aí que a gente começa a trabalhar essas nossas dores, feridas, traumas. Então, transforma o silêncio em jogo. Essa questão de punir a outra pessoa com silêncio, esperando que isso, né, faça ela voltar, ou realmente fazer um joguinho de, vou ficar tanto tempo contado no relógio. Peraí, e o que você está sentindo enquanto você está fazendo esse joguinho? É aí que você tem que olhar, é isso que você tem que curar. Eu não estou ensinando você a desaparecer para ser procurada. Não estou ensinando você a demorar para responder, fingir desinteresse, fazer ciúmes, ignorar para ele correr atrás. Isso é jogo. Agora, se você quer falar, fala. Se você quer demonstrar carinho, demonstre. Se você quer convidar, convide. Você não precisa manipular para ser desejado. Mas também você não precisa insistir repetidamente quando o outro demonstra indisposição. Interesse não precisa virar perseguição, entende? É o equilíbrio que vai trazer um bom relacionamento. O amor não precisa exigir abandono da sua dignidade. Nós já falamos que você não precisa ser escolhida para ter valor. E hoje vamos acrescentar, você não precisa convencer alguém a escolher você. Você não precisa implorar atenção, aceitar migalhas, justificar ausência, comportamentos, manter alguém interessado, fazendo de tudo que ele quer, que eu possa imaginar, criar, competir com outras mulheres e tornar uma versão que não é sua. Porque quando você acredita que precisa fazer qualquer coisa para não perder alguém, a relação começa a ser construída sobre o medo. Então, eu quero estar com você, mas não preciso me abandonar para que você fique. Essa é a frase que tem que estar dentro de nós. Eu quero estar com você, mas eu não preciso me abandonar para que você fique. Vamos aprender a observar? E essa é uma habilidade que precisa de prática. Em vez de tentar controlar o comportamento da outra pessoa, que a gente não pode, de fato, observa. Ele também tem iniciativa, inicia assuntos, conversas, ele também procura, ele também demonstra interesse, também propõe encontros, cumpre o que fala. Existe coerência entre palavras e atitudes, espaço para você, reciprocidade. Você não precisa descobrir tudo imediatamente, porque isso leva tempo. Você pode simplesmente ir observando, enquanto isso você vai se trabalhando. A mulher que aprende a observar não precisa interpretar cada pequeno sinal. Ela olha para o padrão que ela já conhece.
Só que para isso você precisa conhecer o seu padrão. Uma pergunta que pode mudar a sua forma de se relacionar é: eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu estou com medo de perder? Ou porque disseram que é assim que vai dar certo? Eu estou mandando outra mensagem porque eu realmente quero conversar ou porque eu estou ansiosa porque não respondeu? Eu estou aceitando esse comportamento porque tá tudo bem para mim ou porque eu tenho medo de que essa pessoa vá embora? Eu estou perdoando porque eu consegui elaborar o que aconteceu e fez sentido ou porque eu tenho medo de ficar sozinho? Essas perguntas vão te ajudar a escolher e não a fazer por medo. Vamos fazer um exercício básico de reciprocidade? Então vamos lá. Tá lá no material também, para quem está no grupo, mas faça aqui comigo, que primeiro vem à sua mente. Ou pausa o vídeo, vai escrevendo, faça como você achar melhor. Para mim, reciprocidade significa. O que é reciprocidade para você? Independente de certo ou errado, não procura, né, a justificativa correta, não vai no Google. O que é para você reciprocidade? Eu sei que eu tô me abandonando quando coloca com sinceridade. Por exemplo, talvez seja quando você aceita algo que te machuca, quando você tem medo de falar, quando você faz tudo para agradar, quando você abandona os seus limites, quando você começa a viver em função da pessoa, do relacionamento, esquece de você. Outra pergunta, um limite que eu quero aprender a respeitar é? E lembra, não tem que ser algo bonito. Escolha algo que realmente é difícil para você manter. E uma nova regra para a sua vida afetiva é que a partir de hoje eu quero propor algo bem simples para você experimentar. Não faça repetidamente aquilo que o outro nunca demonstra vontade de fazer. Se ele não mandou mensagem hoje, nunca mais mande. Não. Observe o padrão. Se você entende que faz sentido mandar, talvez pode ter acontecido alguma coisa com ele, porque não é um padrão dele sumir, ok. Agora, poxa, ele tá sempre sumindo, ele nunca responde, só você vai atrás. Aí você vai analisar e vai entender se faz sentido ou não. Entende que não tem um padrão, não tem uma cartilha, um método a ser seguido. Cada um tem uma história, tem algo que está acontecendo. Isso aconteceu comigo, de eu não poder responder. Ele ficou super preocupado, entendia que, né, eu sempre respondia, que aquilo não era algo que acontecia, e eu estava, né, ali mal, com a coluna travada e tudo mais. Aconteceu de vezes, ele não conseguia responder por conta do trabalho, por conta de outras coisas, e eu podia simplesmente, então esquece, não quero mais. Mas já havia um padrão nosso ali, de entender como o outro funcionava. Então, você perguntar, dar a possibilidade para o outro falar, né? De dizer a verdade ou não, e se mentir, depois você descobrir, você deu oportunidade para a pessoa. É diferente da pessoa simplesmente não saber, não falar, você não perguntar, por exemplo. Quando eu o conheci, eu perguntei: você tem outra pessoa? E ele me falou que não e ficou meio que ofendido. Falou assim: poxa, eu não esperava uma pergunta dessa. E outra, eu podia mentir para você dizendo que não. Eu falei: eu sei que você podia mentir dizendo que não. Mas eu preferi te dar a oportunidade de ser honesto comigo, porque se em algum momento eu descobrisse isso, eu saberia que você mentiu, consciente do que estava acontecendo. Então, muitas vezes eu prefiro perguntar. Tô falando que tem que ser assim, mas para mim foi. Por quê? Porque ele tinha uma vida muito atribulada, ele é triatleta, ele estava sempre treinando, sempre competindo, mais o trabalho. E aí a gente fica na dúvida, ainda mais quando a gente tem o nosso padrão, né, de atrair homens indisponíveis. Então eu perguntei. E, obviamente, não tinha ninguém, mas surgiu aquele desconforto, né? E eu falei, bom, te dei a oportunidade de você ser honesto comigo. E se você não fosse, em algum momento eu descobri se você teve a oportunidade. Não foi algo que eu fiquei, né, tentando adivinhar, ou você, eu fingindo que não estava vendo, ou você, mas você nunca me perguntou, né? Não, perguntei, você teve a oportunidade de falar a verdade ou não. Então, não é um teste, não é uma manipulação, mas permitir que a realidade apareça dentro do relacionamento. E é mais um pouquinho assim sobre isso, né? Na comunidade, nos atendimentos, eu consigo aprofundar mais de acordo com o padrão de cada um.
mas aqui é o que eu consigo trazer de maneira geral assim para vocês. Então vamos para a nossa oração de hoje. Feche os seus olhos, se quiser pôr a mão no seu coração. Agora eu quero entregar a Deus uma coisa que muitas nós carregamos, a necessidade de fazer tudo para não perder alguém. Eu também já fui essa pessoa. E encontrei equilíbrio e hoje ensino pacientes e alunas e tantas outras mulheres a encontrar esse equilíbrio também. Então, Senhor, hoje eu peço que o Senhor me ensine a amar sem me abandonar, que eu saiba demonstrar carinho sem precisar implorar por atenção, que eu saiba cuidar sem carregar tudo sozinha, que eu reconheça a diferença entre insistir por amor e insistir por medo. E dá discernimento para perceber quando existe reciprocidade e coragem para aceitar quando ela não existe. Por em mim a necessidade de convencer alguém a me escolher. Ensina, Pai, a confiar naquilo que é saudável e que não precisa ser sustentado apenas pelas minhas forças. Que eu não precise jogar, que eu não precise manipular, que eu não precise desaparecer para ser procurada. Que eu possa ser verdadeira na minha essência, aquela que só o Senhor e eu conhecemos. E que essa pessoa vai ver, vai entender, vai querer caminhar comigo, escolher estar comigo pela minha essência. Eu sou falha, eu sou imperfeita e tá tudo bem, mas a minha essência tem que aparecer. Não posso colocar máscaras, personagens para convencer ninguém a ficar. Que eu tenha sabedoria para observar as atitudes e não apenas as palavras. Me ensina, Senhor, a amar sem perder minha dignidade, meus limites e minha identidade. Em nome de Jesus. Amém. E, para terminar, vou trazer mais uma pergunta. Você sente que costuma fazer mais esforço do que a outra pessoa nos relacionamentos? Sim ou não? E por quê? Se quiser, manda lá no grupo, manda no meu particular, no meu privado, que eu respondo. Porque você não precisa contar a história inteira. Talvez você só queira escrever. Sim, porque eu tenho medo de perder. Sim, porque eu sempre achei que precisava lutar. Não, hoje eu consigo perceber melhor a reciprocidade, eu simplesmente estou aprendendo. Tá tudo bem, todos nós estamos numa jornada, cada uma na sua, e por isso que eu tento responder individualmente cada uma, que é para realmente respeitar, né? Não ter só um padrão, um roteiro a ser seguido. Essa é a diferença do nosso grupo, da nossa comunidade. E hoje, meninas, eu quero que vocês levem uma coisa simples. Você não precisa correr atrás do amor. Você pode caminhar na direção do amor com alguém, demonstrando, convidando, conversando, sendo carinhosa, mostrando interesse. Não precisa carregar sozinha essa relação que deve ser sempre construída por duas pessoas. Se em algum momento você perceber que está fazendo todo o movimento, para, respira, observa, não como um jogo, não para provocar uma reação, mas sim para você enxergar a realidade. Porque às vezes aquilo que nós estamos tentando desesperadamente manter revela exatamente aquilo que nós precisamos aprender a soltar, liberar, apurar. Reciprocidade não é perfeição, é disposição dos dois lados. Interesse, cuidado, construção dos dois lados. Você não precisa ser fria para se proteger, não precisa fingir, não precisa ser consciente. Não precisa parar de amar, precisa aprender a não se abandonar enquanto você ama alguém. E aprender a demonstrar para que cada um tenha o seu jeito, né? E você possa caminhar junto com ele na mesma direção. Porque um amor saudável não é aquele que corre atrás de alguém para que a pessoa fique. São duas pessoas escolhendo caminhar em direção uma da outra. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que Deus quer ensinar para a gente nessa jornada. Você não precisa convencer ninguém a caminhar com você. Amém? Deus abençoe vocês e amanhã a gente continua. Fiquem com Deus e até amanhã.